você cumprir o ID de Deus, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Para você cumprir o seu chamado, você vai ter que entender que não dá para dar 1%, você tem que dar 100% para o Senhor. E esse 100%, ele equivale a pessoas que você ama, ele equivale a coisas que você ama, ele equivale a talvez o que você está acostumado a chamar de sua personalidade, ele equivale a muitas vezes aquilo que você tem como valor, como princípio, como que você acredita, e ele equivale até às suas opiniões. Então, você se dedicar ao chamado de Deus, para você realmente cumprir o seu propósito aqui na Terra, como alguém que foi escolhido e levantado pelo Senhor, você tem que entender que 1% não vai adiantar, 2% não vai adiantar, 3% não vai adiantar. Tem que ser 100%. E esse 100% ele também equivale à sua forma de pensar, à sua forma de ver o mundo e sua forma de enxergar você mesmo. Quando Deus entrega um propósito na vida de alguém, muitas vezes ele não pergunta a essa pessoa se é aquilo que essa pessoa desenhou para a própria vida. Muitas vezes Deus entrega e ele fala, esse aqui que você vai ser. E para você cumprir o propósito do Senhor, você vai ter que abrir mão de tudo aquilo que você enxergava como verdade na sua vida. Porque muitas vezes o propósito do Senhor ele vai desafiar justamente aquilo que você enxerga como defeito, como uma característica falha sua. Quando o Senhor chamou Moisés, Moisés ia ser alguém que ia trazer para a terra a mensagem de Deus, ia falar aquilo que Deus estava falando para ele. Ele ia transmitir a mensagem do Senhor para as pessoas. E a falha que Moisés apresentava era justamente na sua língua, ou seja, isso impedia que ele falasse claramente. Então, muitas vezes não, acredito que sempre o propósito do Senhor vai te desafiar. E se não te desafiar, muito provavelmente é algo que você quer e não o propósito de Deus. Porque o propósito do Senhor, ele sempre vai trazer um desafio e vai ser justo naquele lugar que você diz, esse é o meu ponto fraco, esse é o meu defeito. E é aí que se prova que é Deus, porque nesse processo ele te molda, ele te desenha, sabe? E enquanto você olha e fala, esse é o meu fracasso, essa é a minha dificuldade, essa é a única coisa que eu não sou bom, Deus olha e fala, e é justamente através disso que eu vou trabalhar. E é aí que eu vou trabalhar você. E é aí que eu vou trabalhar quem você é, para que você seja o meu instrumento e não para que seja você fazendo a sua vontade. E muitas pessoas elas se perdem porque elas acham que o propósito tem a ver com aquilo que elas são boas. E na verdade não. Muitas vezes o propósito vai te desafiar justamente no ponto em que você considera a sua maior fraqueza. Então, é muito confuso você entender que realmente, quando você é chamado para Deus, você vai viver talvez muita coisa que você não escolheu viver, muita coisa que você não pensou em viver. Mas quando você renuncia e você entrega a sua vida para Deus verdadeiramente, quer ver o propósito dele, você começa a entrar num ritmo novo de vida, onde você está sendo preparado para cumprir o seu chamado, onde você está sendo preparado, moldado para o seu propósito. E nessa preparação você vai para a fornalha, nessa preparação você vai passar por dor e sofrimento, você vai ser forjado, e são nesses momentos em que você vai descobrindo quem você é. Mas o seu propósito, ele custa tudo. Ele custa muito, mas Cristo custou ainda mais, né? Então ele custa muito aos olhos naturais, mas Cristo custou ainda mais. Então ele custa muito, porque ele custa tudo. Não dá pra se ter um evangelho, servir um evangelho por metade ou 10%, tem que ser tudo.